A cidade de Roma foi fundada por tribos latinas e sabinas em 753 a.C. Existem duas lendas sobre a fundação da cidade de Roma. A mais famosa é a dos gêmeos Rômulo e Remo, mas há outra que interliga os romanos aos gregos, que é a lenda de Enéas. Enéas era um guerreiro de Troia. Quando a cidade foi queimada pelos soldados espartanos, que saíram de dentro daquele cavalo de madeira na famosa Guerra de Troia, Enéas conseguiu sobreviver. Enéas, filho de Anquises com a deusa Afrodite. Anquises era irmão do rei de Troia, Príamo. Então, por isso, Enéas era filho da deusa Afrodite, e ela ajudou o seu filho a fugir. Enéas, Anquises, seu pai, e o filho de Enéas, Ascânio, fugiram da cidade em chamas, levando junto com eles alguns sobreviventes da cidade de Troia. Eles viajaram de Troia para a Península Itálica. Então, eles saíram aqui de Troia, vieram até aqui a Península Itálica, nessa região aqui, onde eles fundaram um vilarejo, ao lado do rio Tibre. Enéas foi o primeiro rei, mas pouco depois ele faleceu e seu filho Ascânio tornou-se rei. 6 gerações depois, um descendente de Ascânio, o rei Númitor, teve problemas com seu irmão mais novo, Amulho. Amulho aprisionou Númitor e aprisionou a sua filha única, Réia Sílvia, e tomou o trono para si. Para que ninguém tirasse Amulho do trono, ele enviou a sobrinha Réia Sílvia para o templo da deusa Vesta, para que ela não tivesse contato com nenhum homem e não pudesse então ter filhos. Porém, o deus da guerra, Ares, ou como os romanos o chamavam, Marte, se apaixonou por Réia Sílvia e esteve com ela no templo. Então Réia teve 2 bebês gêmeos. Quando o rei Amulho soube dos bebês, ele os sequestrou e levou para a floresta para que morressem de fome. Algumas versões dessa lenda contam que ele colocou os bebês em uma cesta e jogou no rio para que morressem afogados. Porém, os bebês foram ouvidos por uma loba, que amamentou os 2 meninos. Na versão que diz que eles foram jogados com uma cesta no rio, a cesta teria ficado presa nas margens do rio e os meninos também foram salvos por essa loba. Um pastor, passeando pela floresta, encontrou os bebês e, junto com a loba, levou eles para sua casa, criando os meninos. Os garotos receberam o nome de Rômulo e Remo. Eles cresceram e continuaram cuidando da sua loba protetora. Existem várias versões, mas em todas elas relatam que Rômulo e Remo cresceram e acabaram encontrando com o rei Amulho, que foi caçar, atacando justamente a loba protetora dos meninos. Os rapazes mataram Amulho e foram levados para a cidade. A sua mãe, Réia Sílvia, reconheceu os rapazes e seu avô, o rei Númitor, voltou a ser rei. Agradeceu aos moços, permitindo que eles fundassem a sua própria cidade. Rômulo escolheu o Monte Palatino para fazer a sua cidade, e o Remo escolheu o Monte Avertino. As 2 cidades eram muito próximas. E para que as pessoas da cidade do Remo não invadissem a cidade do Rômulo, Rômulo traçou um risco no chão e jurou matar qualquer um que ultrapassasse esse risco. Seu irmão Remo não se importou com o aviso e passou a linha. Os 2 começaram a brigar e Rômulo acabou matando Remo. Tomado de tristeza, ele batizou o nome da cidade de Roma. Após a morte de Remo, a cidade de Roma começou a crescer, pois todos que estavam na cidade de Remo foram aceitos a fazer parte da nova cidade chamada Roma. Rômulo aceitava todos que quisessem vir para a cidade, desde que não fossem nem assassinos, nem bandidos. Porém, essa cidade era formada por uma maioria de homens solteiros. Havia poucas mulheres. Para resolver esse problema, Rômulo fez uma grande festa e convidou os vizinhos do povo sabino e raptou as mulheres desse povo para torná-las esposas dos romanos. Começou uma enorme guerra entre romanos e sabinos, que só terminou quando as mulheres sabinas intervieram pedindo a paz. Elas fizeram isso porque não queriam que seus pais ou seus irmãos morressem nessa guerra, mas elas também não queriam que os seus novos maridos morressem. A cidade de Roma então prosperou e cresceu.
Rômulo é considerado o primeiro dos reis de Roma. Essas foram as lendas sobre a fundação da cidade de Roma. No outro vídeo dessa semana, nós vamos falar sobre a parte histórica. Não perca, não deixe de assistir.